quando Elias foi queimar a oferta, quando ele foi entregar a oferta, primeiro ele molhou a lenha para depois o fogo descer. E essa chuva de hoje tinha tudo a ver com a ministração que o Senhor trouxe para o nosso coração, amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, coloque a mão no teu coração e declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu venci a chuva, eu vim para a igreja, eu sou a igreja, e eu vim aqui, Senhor, entregar uma oferta a Ti, entregar o meu coração a Ti como oferta. Eu clamo, Senhor, que nessa lenha molhada venha o fogo do Senhor, e que todos possam olhar e dizer: bendito é o nome do Senhor. Deus é Deus fiel. O Senhor é Senhor sobre a minha terra. O Senhor é Senhor sobre a minha casa. O Senhor é o Senhor da minha família. Eu abro o meu coração para adorar a Deus com profundidade. Quando a lenha estava molhada, mas houve um clamor, houve fogo do céu, e eu clamo que o fogo do céu caia sobre este lugar e nos incendeie como labaredas de fogo na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ministrar o louvor no final, mas você pode ficar aí. Mateus no capítulo 14. Essa palavra, ela está doendo em mim, que quando o Espírito Santo de Deus fala, Ele nos confronta, Ele nos consola, Ele nos ensina. Mas quando Ele confronta, Ele tem uma maneira tão linda de confrontar, que você olha e você não entende aquilo como uma chamada de atenção. Mas quando o Espírito de Deus, Ele te confronta, é como se Ele dissesse assim: eu confio que você pode ser melhor que isso. Eu confio que você pode dar mais do que isso, que você pode se entregar além. Em Mateus no capítulo 14, no verso 27, a palavra do Senhor nos diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. O que foi que Jesus disse? Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Diga assim comigo: por sobre as águas. E ele disse, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem a dizer, Pai. Antes, tudo o que nós precisamos é ouvir o som da tua voz. A sua voz pode penetrar, Senhor, os lugares mais escondidos da nossa alma. O Senhor pode separar a nossa alma do espírito, a nossa espinha da medula. E na verdade, Senhor, é isso que nós precisamos hoje aqui. Senhor, transforma, Pai, o nosso entendimento para que possamos compreender as coisas do alto. Tira a mentalidade carnal, humana, natural, Senhor, para que possamos enxergar as coisas na tua ótica e sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa e dimensionar como o Senhor dimensiona. Senhor, eu quero consagrar a mente deste povo, Senhor, a minha mente a Ti, e não haja outra voz neste lugar a não ser a voz do Senhor. Senhor, que o Teu Espírito com liberdade flua, e o Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos, fale com particularidades a cada coração nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Como eu disse, quando o Espírito Santo de Deus nos confronta, é com a intenção, Ele faz a gente ter a sensação que o que Ele espera não é a gente fazer
um bico desse tamanho ficar de tromba porque Ele nos chamou a atenção. O que Ele espera é que a gente reaja dentro da expectativa dEle, que é de nos tornar melhores. Nós podemos observar o texto de Mateus 14, falando de um momento glorioso, um momento lindo, que se nós formos olhar, quem de nós não gostaríamos de andar sobre as águas? Quando a gente olha as ruas de Várzea Grande se enchendo, com qualquer gota d'água, você fala, meu Deus, como eu queria ser Pedro nessa hora. Andar sobre as águas sem medo algum e chegar na igreja, ó, pleno. Quando a gente olha para a condição de Pedro, quando a gente olha para esse ambiente, esse momento, ele é lindo. O momento em que somente um homem andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas de um mar profundo, ao som de uma voz que disse, vem. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, você já prestou atenção nesse contexto? E eu disse, sim, e é lindo. Eu também queria andar sobre as águas. E o Senhor disse, mas você anda? E o Senhor me levou a entender esse texto de outra forma. E eu preciso compartilhar. Nós temos recebido da parte de Deus uma missão muito profunda. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse no sobrenatural. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou e aquilo que separava a gente do santo dos santos, o que nos separava do sobrenatural foi rasgado e nós recebemos acesso ao sobrenatural. Uma coisa que Deus tem batido muito fortemente no meu coração é acerca de que, embora sejamos da terra, por sermos filhos de Deus, chamados pelo Senhor, nós não somos somente da terra, nós temos um corpo carnal, mas o nosso espírito clama pelo céu. E o Senhor nosso Deus, conhecendo a necessidade do homem, de clamar, que clamava pelo céu, que clamava pela sua origem, que é Deus, Ele envia Jesus, para que Jesus, na sua morte, pudesse rasgar o véu que separava-nos do sobrenatural, que nos separava dos céus, para que então nós pudéssemos ter acesso. E isso é muito profundo, porque a igreja de Cristo, ela se esqueceu desse ambiente. Nós temos clamado tanto pelo natural que nós nos esquecemos que existe o sobrenatural de Deus, que é infinitamente maior. Nós temos clamado tanto pelas coisas que vemos, que esquecemos de clamar a Deus pelas coisas que não vemos, que são tão reais quanto a que podemos tocar. E aquele que tem a sua origem no céu, ele não é satisfeito e nem alimentado pelas coisas dessa terra. Não existe prazer nas coisas dessa terra. Há um clamor que clama pelas coisas do céu. Só que as coisas dos céus, ela confunde o natural. Ela confunde completamente a nossa lógica. Ela confunde completamente a nossa condição de raciocínio. É fora de qualquer cogitação. Se nós olharmos o ambiente aqui que está acontecendo, se você pega João no capítulo 6, nos versos 16 em diante, também está falando sobre Pedro andar sobre as águas? Não, está falando sobre Jesus andar sobre as águas. João tinha uma birra com Pedro que ele tira Pedro do cenário. Ele não fala que Pedro andou sobre as águas. Ele só fala que Jesus andou sobre as águas. Tinha umas treta entre João e Pedro. Era discípulo, estava assim com Jesus, ó. Mas tinha uns negócios esquisitos lá naquele meio. Aqui em Mateus está contando a história completa. Você vai lá em João, só fala que Jesus andou. Eu falo, João, que é o apóstolo do amor, tinha um negocinho esquisito aí. Quando a gente olha o contexto de João no capítulo 6, fala que os discípulos tiveram um momento com Jesus. Jesus se retira para orar e diz para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado, que logo eu irei estar com vocês. Eles entraram no barco e começaram o processo de travessia do mar. E Jesus está que não vem. Jesus não vem, passa 1 hora, passa 2, passam 9 horas e Jesus não vem.
Eles estavam cansados de esperar. E quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Quantas vezes você está tão ansioso por algo que você quer receber? Ah, mas Jesus disse que ia fazer. Jesus disse que ia fazer. Cadê Jesus que não chega? Cadê Jesus que não vem? Será que na hora que Ele chegar, você é capaz de reconhecer que Ele está andando sobre as tuas águas? Jesus começou a andar sobre as águas e eles começaram a gritar: é um fantasma. O desespero toma conta. E João fala assim: eu acho que é alguém que a gente conhece. O Senhor diz: não tema, sou eu. Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro, mas só que aqui nesse texto de Mateus 4 já mostra um Pedro duvidoso. Jesus está falando que é Ele, não tema, sou eu. E Ele está dizendo assim, ó, se for tu mesmo, Senhor, manda-me ter sobre as águas. Ele não tinha certeza da voz do Senhor. Uma das coisas que mais impedem a gente de viver o sobrenatural de Deus é não conhecer a voz do nosso Senhor. Nós estamos há muito tempo fazendo parte de uma igreja, mas nós não fazemos parte de um rebanho. Nós conhecemos muitas vezes o endereço da nossa igreja, mas nós não conhecemos o endereço do céu. Nós conhecemos o ministério de louvor da igreja, mas nós não conhecemos a voz dos anjos que cantam santo, 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 santo. Porque nós temos dificuldade de entrar no ambiente da adoração. Pedro estava andando com Jesus há muito tempo, já tinha vivido experiências lindas com Deus, mas ele não conhecia a voz do Senhor. E eu quero te dar um conselho nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, te orientar. Comece a buscar a voz do teu Senhor, porque a voz do teu Senhor é inconfundível. E ainda que você esteja em meio a tempestades, esta voz é inconfundível. É impossível você não perceber quem fala com você. Por que muitas vezes Deus está falando com você e você relutante, resistindo? Porque muitas vezes você atribui a voz do Senhor à voz do teu pastor. Você atribui a voz do Senhor à voz do teu cônjuge. Você atribui a voz do Senhor a pessoas que falham, mas o teu Deus nunca falhou. Ele te encontrou num lugar onde ninguém te viu. Ele foi lá. O meu Deus foi onde eu estava. Minha mãe não foi, meu pai não foi, os meus irmãos não foram, mas o Senhor foi. E não é difícil conhecer a voz dele. Porque a voz dele fala de um jeito que ninguém fala. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Sabe o que me chama a atenção? Jesus estava dando uma demonstração para os seus discípulos do que era o sobrenatural. Ele estava dando uma demonstração, como nós aprendemos há alguns domingos atrás, que o Jesus, o homem que anda sobre o rio, que está em pé sobre o rio, é aquele que tem domínio sobre o tempo, é aquele que tem domínio sobre os povos, que está acima dos povos, das nações, é aquele que tem o domínio sobre tudo. Jesus estava andando sobre as águas, ele estava declarando para os seus discípulos: sobre mim está o domínio do tempo, está o domínio dos povos, meu nome vai estar acima de tudo. Jesus estava dando uma demonstração para eles do que era o sobrenatural. É impossível um homem pisar nas águas e não afundar. A lei da gravidade nos empurra para baixo das águas, por mais que as águas sejam oceanos. Mas a gente pisa sendo muito mais leve que o oceano e a gente afunda. Então quem poderia andar sobre as águas? Quem andava no sobrenatural. Jesus estava demonstrando para os discípulos. E aí Pedro, na sua dúvida, e a dúvida não é algo do espírito, a dúvida é algo da carne.
A dúvida não é de alguém que é espiritual. A dúvida é de alguém carnal. Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Uma pessoa carnal não tem condições de viver o sobrenatural. Uma pessoa carnal, ela até começa a dar os primeiros passos, mas ela não consegue ir adiante. E é por isso que muitas vezes estamos afundando. Você começa um relacionamento, você afunda. Você começa uma faculdade, você afunda. Porque você começa guiado pela voz do Senhor, mas depois, no ambiente da tua incredulidade, das tuas dúvidas, você afunda. Você deixa de ouvir a voz que diz: vem. Eu falei: Senhor, isso tudo é tremendo. E a igreja então, ela anda sobre as águas? E aí eu te pergunto: você anda sobre as águas? Você tem ouvido a voz que diz: vem? Você tem sido capaz de pegar a palavra que é ministrada do altar e levá-la para casa, e como sempre diz o pastor Márcio, anotar num caderninho e falar: isso aqui é para mim, e eu vou orar sobre isso até que se cumpra? Você tem tido ousadia para fazer aquilo que o Senhor tem te orientado? Você tem tido ousadia para pedir perdão para quem te feriu? Bispa, é incoerente. Como que eu vou pedir perdão para quem me feriu, se a pessoa que me feriu que tem que me pedir perdão? A palavra do Senhor não diz isso. Porque quando a gente sabe que tem alguém ferido com a gente, ou melhor, que alguém nos feriu, a gente também fere essa pessoa, nem que seja pelas costas. A gente amarra a vida dessa pessoa na nossa indignação, na nossa tristeza, na nossa decepção. A gente também acaba prejudicando essa pessoa. A gente precisa pedir perdão. Ah, o Senhor falou que eu tenho que pedir perdão, mas eu não vou não, porque ainda não houve oportunidade. A oportunidade quem faz somos nós. Se eu sou obediente, veja a palavra do Senhor. Se Pedro, em algum momento, ele pensou: deixa eu ver que roupa que eu vou usar, eu vou tirar essa daqui e vou colocar minha roupa de banho. Pedro não esperou mais nada. A partir do momento que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: vem, imediatamente, a palavra diz que imediatamente, ele pulou na água. Onde está a nossa ousadia para imediatamente fazer o que o Senhor tem nos orientado? Bispa, para onde vai essa palavra? Você precisa entender o andar sobre as águas. Porque muitas vezes nós estamos querendo viver a palavra que diz que nós faríamos o que Jesus fez, mas nós não estamos ouvindo a voz dele dizendo: vem. E se eu não ouço a voz do Senhor dizendo: vem, para cumprir os princípios, para andar à luz da palavra, eu jamais vou viver o sobrenatural. E aí você quer a prova? O Senhor falou assim comigo: você sabia que andar sobre as águas é fácil? Eu falei: agora o Senhor, Deus falou assim: andar sobre as águas é fácil. Todo mundo fica admirado porque Pedro andou sobre as águas, mas andar sobre as águas é fácil. Porque andar sobre as águas não tem a ver com você, andar sobre as águas tem a ver comigo. Andar sobre as águas tem a ver com a minha palavra que eu liberei sobre você. Andar sobre as águas tem a ver com a sustentação que eu coloquei embaixo dos teus pés para você não afundar. Andar sobre as águas tem a ver com você tendo o controle. Você podendo observar tudo ao seu redor. Andar sobre as águas é fácil porque não tem a ver com você, tem a ver comigo, o Senhor falou. Mas você quer ver o que é difícil? E Deus falou: afunda para você ver. Isso é difícil. Porque isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com você. E por que Pedro, quando ele afunda, ele grita: Senhor, salva-me? Porque só pode viver o sobrenatural aquele que já afundou nas águas do Senhor. Aquele que conheceu o profundo e escondido, e Pedro não tinha conhecido. Para muitos, Pedro andar sobre as águas era o máximo, mas para Jesus, o que Jesus queria era Pedro na profundidade. E Pedro não tinha profundidade para viver.
Ele ainda não tinha experimentado de Ezequiel 47, das águas que não estão nos lombos, das águas que já cobriram a cabeça, e ele já não está mais só. Quantas vezes você está dentro da igreja se sentindo sozinho? Você sabe que você tem o Espírito Santo por você, você sabe que você ora, Deus ouve a tua oração, mas você continua se sentindo sozinho. Você fala, eu sou solteiro, então eu me sinto só, e você casa e continua se sentindo só. Mergulha para você ver o tanto de cardume que já existe na profundidade das águas para compartilhar com você de um ambiente de glória. Mas por que que Pedro não teve tranquilidade para mergulhar, para afundar? Porque ele ainda estava andando na carne. Bispa, mas existia uma tempestade. Gente, vamos falar aqui uma coisa. Pedro sabia nadar. Quem é que nasce em região litorânea que não sabe nadar? Quem é que nasce em região de grandes águas que não sabe lidar com o mar tempestuoso? Vai dizer para mim que Pedro estava com medo de ondas? Pedro sabia nadar, e lá no capítulo 21 de João, fala que ele sabia nadar. Quando ele percebe Jesus na beira da praia, ele tira a sua roupa, não, ele veste a sua roupa e pula na água. E ele vai ao encontro de Jesus como? A nado. Por que que nesse texto ele se apavora? Porque existia uma profundidade que Deus tinha para ele, que ele ainda não estava disposto a viver. Lá em João, no capítulo 21, a palavra do Senhor diz assim: Pedro se achega à beira da praia e observa que Jesus tinha preparado pão e peixe. E Jesus, olhando Pedro nos olhos, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Na tradução original, a palavra diz: Pedro, tu me agapeias. O teu amor por mim, Pedro, é um amor incondicional. Você vai até as últimas consequências por mim? E Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo, mas o meu amor ainda é um amor de irmão. Jesus fala para ele assim: então, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus olha para Pedro de novo e pergunta: Pedro, tu me agapeias? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ainda é um amor filho. E Jesus mais uma vez olha para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olha mais uma vez os olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me agapeias? E Pedro baixa a cabeça e diz assim: Senhor, tu sabes. Sabe, e mesmo assim Jesus diz para ele: então apacenta o meu rebanho. Porque não é o que você gostaria de ser para Deus, é se você está disposto a servir a Deus com o que você é hoje. Pedro queria andar sobre as águas e ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque ele achava que se ele andasse sobre as águas, ele era o cara. Ele seria o apóstolo. Mas o que Jesus queria dele era a profundidade. Não era o que Jesus iria fazer por Pedro, era o que Pedro iria fazer por Jesus. E o que Jesus precisava que Pedro fizesse, precisava de profundidade. E quando chega lá em João, no capítulo 21, que Jesus faz a pergunta para Pedro 3 vezes, ele estava dizendo: está vendo? Você não tem a profundidade ainda que eu preciso, mas com o que você tem, apacenta as minhas ovelhas. E sabe como Pedro morreu? Afogado de amor por Deus.
porque ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Todo o sangue de Pedro estava sobre a sua cabeça, dentro da sua cabeça estava cheio de sangue. Pedro morreu afogado de amor por Deus. Sabe o que o Senhor veio falar para nós nessa noite? Mais importante do que o que você acha que você tem para viver comigo, é o que eu quero te levar a viver em mim. Mais importante do que as suas experiências, que todo mundo possa ver. Existe uma experiência entre mim e você, que vai fazer você apacentar o meu rebanho. O mais incrível desse texto é que quando Pedro afunda, ninguém viu. Os discípulos não viram. Ninguém viu, sabe por quê? Porque um ambiente de profundidade é entre você e o Senhor. A tempestade fez com que os discípulos se preocupassem tanto com a tempestade que tiraram os olhos de Pedro. E quando tiram os olhos de Pedro, Pedro tem a oportunidade de descer aquelas águas. E é incrível que ele diz assim: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estende a mão para ele e levanta Pedro de sobre as águas. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Mergulhe. Bispa, mas eu não sei nadar. Você está falando com alguém que não sabe nadar. Eu falo que essa é a coisa que eu vou fazer, nem que seja a última. Eu vou aprender a pôr a minha cabeça debaixo d'água. Sabe por quê? Porque esse é um nível de representatividade física da minha vida espiritual. O Espírito de Deus está te chamando para algo mais profundo. Agora, como que eu vou para algo mais profundo se eu não consigo ouvir a voz do Senhor dizendo: vem? Eu estou resistindo o Senhor no meu coração. Eu resisto à direção do Senhor. Eu acho que a igreja é um lugar de receber paz interior. Querido, aqui não é centro espírita. Aqui não é Seixonoye, que é paz interior. Não. O Espírito de Deus, Ele nos prepara para combates. O Espírito de Deus nos prepara para conquistar territórios. O Espírito de Deus nos prepara para ganhar nações. O Espírito de Deus nos prepara para o ide por todo mundo e anunciar a minha palavra. O Espírito de Deus não quer te dar paz interior para você ir para sua casa A gente chega na igreja e a gente acha que a gente tem que viver isso. Pelo amor de Deus, cadê a profundidade? Eu estou resistindo Deus, Deus manda eu fazer, eu não vou. Se Ele disser vem, Ele está contigo. Ele não disse vai, Ele disse vem. Ouça o que o Senhor está te dizendo, Ele não disse vai, Ele disse vem. Tudo que você decide fazer em o nome do Senhor, toda a direção de Deus que você decide obedecer, você não está indo, você está vindo. Você está vindo para mais perto. Você está encontrando um lugar de intimidade, você está encontrando um lugar de profundidade. Quando Pedro aceita o vem, ele afunda. Todo mundo fala: ai, Pedro afundou porque olhou a tempestade. Essa é a razão lógica. Mas na razão lógica, quando tem tempestade, o que a palavra do Senhor diz? Que nós seremos escondidos na fenda da rocha. O que a palavra do Senhor diz acerca da tempestade? Que nós estaríamos acima dela. A tempestade veio, desfocou Pedro. Não, Deus escondeu Pedro dentro da água. Deus escondeu Pedro nele. E aí vem a tempestade e você está apavorado com a tempestade, sabe por quê? Porque você ainda não está no profundo que deveria estar. Você ainda não atingiu as alturas que deveria atingir. Por isso que a igreja de Cristo ainda está preocupada com tempestade. Por isso que todo vento que bate te apavora. Toda má notícia que chega já é o diagnóstico da morte. Ei! Não é. Quando eu estou em Deus, eu tenho paz. Mesmo em meio à guerra. Eu não venho buscar paz interior, porque ela já está aqui. Eu venho compartilhar dos frutos da minha paz, que é uma vida de resultados na presença de Deus.
Pedro sai daquela experiência, vive outras tantas experiências com Jesus. E quando ele vai apacentar o rebanho de Jesus, ele não era o homem que andou sobre as águas, ele era um homem que tinha se aprofundado na vida com Deus. Hoje o Senhor está te chamando para se aprofundar. Hoje o Senhor está te chamando para mergulhar em águas profundas. Mas bispo, eu tenho medo. Eu também. Eu também tenho. Quando eu penso de entrar numa piscina e ficar ali, já me dá um desespero. Eu falo, Senhor, talvez você não tenha problema com as águas físicas, mas talvez você esteja cheio de problemas com as águas espirituais. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Ainda que as muitas águas venham sobre você, você estará seguro. Eu quero pedir para que você se coloque em pé. Ainda que muitas águas venham sobre você, você estará seguro. Essa é uma noite de você colocar a tua vida verdadeiramente na presença do Senhor. Que voz você tem ouvido? Bispo, eu não tenho ouvido voz nenhuma, só a minha mesmo. Meu coração está tão duro que eu só faço as coisas do meu jeito, ninguém manda em mim. Cuidado. Cuidado. Porque até mesmo no ambiente de dúvida de Pedro, Jesus não deixou de ser Jesus. Mesmo Pedro duvidando de que Jesus estava ali, Jesus diz para ele, vem. E ele termina o texto dizendo, por que duvidaste, homem de pequena fé? Você foi aprofundado nas minhas águas, e por que que você duvidou? Não permita a dúvida roubar a tua fé. Eu quero pedir para que você feche os teus olhos. E que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor te chamando por sobre as águas. Você começa obedecendo a voz dele aqui, dentro daquilo que você vê. Você começa vivendo experiências com Deus dentro daquilo que Ele te proporciona. Mas depois vai chegar o seu momento de ser a resposta que o céu procura. Depois vai chegar o momento de você ser a resposta que o céu está buscando na terra. Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Querido, esse alguém tem que ser você. Esse alguém tem que ser eu. Esse alguém tem que ser você. Deus não disse que é o seu parente que está em casa, porque se fosse ele estaria aqui. Deus levantou você na sua casa. Deus levantou a mim em meio à minha parentela. Deus trata com você. Você é aquele que o Senhor está buscando como verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador conhece a voz de quem adora. E hoje eu quero te conduzir em espírito ao ambiente onde o Senhor te diz vem. Onde o Senhor te diz vem. Vem, mas bispa, está escuro. Mas não é a minha voz que te chama, é a voz do Senhor dizendo vem. O Senhor não vai te chamar em dias claros. Jesus poderia ter ido e encontrar-se com os discípulos durante o dia, mas Ele esperou escurecer. Tem coisas na tua vida que o Senhor vai esperar escurecer, para ver se você é capaz de conhecer a voz dEle. Tem coisas na tua vida que o Senhor vai esperar escurecer, para saber onde está a tua confiança. Mas nesse lugar escuro, mesmo você tendo esperado tantas horas, eis que Ele vem sobre as águas. E talvez você no seu coração questionando, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, manda-me ter contigo. E o Senhor está te dizendo nesta noite, vem, 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 você pode pisar que eu sustento.
Debaixo da minha palavra você pode vir, que eu te sustento. Debaixo da minha palavra você pode caminhar sobre estas águas. Oh, debaixo desta minha palavra você pode vir. Era mandarabás, chamandarassoremalabás. Alguém aqui nessa noite que deseja colocar a sua vida, colocar os seus pés sobre as águas que o Senhor está te chamando para andar. Alguém aqui hoje que deseja ter Jesus como seu pastor. Alguém que ainda não o declarou como Senhor. Mas há uma pessoa aqui que o Senhor, Ele está dizendo: você já esteve na minha presença. Você já ouviu a minha voz em lugares tão inusitados. Há uma sensibilidade em você. Há mares de depressão que o Senhor está quebrando da sua vida hoje. Não é uma depressão de tristezinha, não. É uma depressão profunda. O Senhor vai te tirar desse abismo e vai te levar para águas dele. E as águas do Senhor purificam, regeneram o nosso coração. As águas do Senhor nos dão visão. As águas do Senhor nos faz frutificar. Oh, estender as suas raízes junto ao ribeiro das águas. É não temer o dia mau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu não vou insistir com você e não vou te expor, mas você me procure no final do culto. Há uma pessoa aqui nessa condição e o Espírito do Senhor está agitado pela vida dela. O Espírito do Senhor está agitado pela sua vida, porque você foi separada no ventre da sua mãe. O Senhor te amou. Que a partir dessa noite você possa ouvir a voz do Senhor dizendo: vem. Nunca duvide quando o Senhor te ordenar fazer alguma coisa. Ele não disse vai, Ele disse vem. E nas águas profundas você vai saber que o sobrenatural de Deus é muito maior do que aquilo que você pode contemplar hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.